Por isso a torcida inglesa aqui em favor de Martin Brundle é bastante grande. Vale lembrar também que em função desse interesse, dessa grande dedicação à Fórmula 3, houve em 76 um caso que ninguém esquece, que foi do inglês Rupert Keegan, que precisava, ele estava 2 pontos à frente de Bruno Giacomelli, enquanto você vê aí o replay da rodada de David Jones, atrapalhando um outro adversário, Eric Lang. E nessa corrida, em 76, era a última corrida do ano, a última corrida do campeonato, o inglês Rupert Keegan, que depois chegou à Fórmula 1, tinha 2 pontos a mais que o italiano Bruno Giacomelli. Quem ganhasse a corrida seria campeão. E na largada, já na primeira volta, de propósito, o Rupert Keegan largou para bater em Giacomelli e os dois saíram fora da corrida. Ele foi campeão, como era a Inglaterra, houve protestos e tudo mais, mas não levou a nada. Aliás, era também um receio do Ayrton hoje, como o Brundle tem uma corrida a eliminar, um resultado a ser eliminado, o receio de Ayrton era que o Brundle usasse uma artimanha parecida nessa corrida de hoje, para que os dois saíssem fora, porque isso ele só daria vantagem a ele, Brundle. 17 voltas completadas. Martin Brundle ainda na liderança, acompanhado de perto por Ayrton Senna, mas a diferença aumentou, foi para 1,41. E aí o Brundle sinalizando. A liderança de Brundle em segundo lugar, Ayrton Senna, e você vai vendo os dois. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. Fórmula 3. Oferecimento Café do Ponto. Hermes Macedo, do Set e Golden Cross. Aí mais uma ultrapassagem, agora quem levou a vantagem foi Ayrton. Agora ele consegue uma maior aproximação e continua com o trânsito à sua frente, Martin Brundle. E hoje você vai conhecer a ciclosporin, a substância que acaba com o maior problema dos transplantes, a rejeição. Fantástico, 8 da noite. Volta a ser de menos de 1 segundo a diferença de Martin Brundle para Ayrton Senna. Voltas finais. E Ayrton vai tentando definitivamente se aproximar de Brundle. Aí você vai acompanhando os dois. De 1,41 caiu para 64 centésimos. Ou seja, de quase 1,5 segundos cai para quase meio segundo. Aí vem Ayrton. Já vem colado em Martin Brundle. Já não tem o mesmo investimento do carro do inglês. Ayrton tem, portanto, a possibilidade de ultrapassagem. Tem a chance de conquista do título nesta prova. Aí ele se aproximando de Brundle. No retrovisor Martin Brundle. Vai que vai chegando Ayrton. Repare aí. Mais uma vez eles estão no tráfego à frente, o carro de Tony Trevor. O carro que está exatamente à frente do de Martin Brundle. Tenta forçar a ultrapassagem Brundle. Vai acompanhando de perto Ayrton. Eles estão na volta de número 18 num total de 20. Brundle consegue a ultrapassagem, o mesmo acontecendo com Ayrton. Eles estão na chicane de entrada da reta. Já não há praticamente diferença. Ela abaixa de meio segundo a diferença de Brundle para Ayrton. Vamos para as voltas finais. Depois de 18 voltas, 2 voltas finais. Brundle em primeiro, Senna em segundo. David Jones é o terceiro, Calvin Fish é o quarto. Allenberg é o quinto, o sexto colocado é Dave Leslie. São sempre os 6 em todas as provas. Olha o Ayrton como está próximo de Martin Brundle. Ele tem uma volta e meia para tentar a ultrapassagem, para tentar o título ainda nesta prova. O que só não aconteceria em caso de vitória de Ayrton. Vencendo Ayrton, Brundle em segundo, ele só não seria campeão se a volta mais rápida pertencesse a Brundle. Repare como ele já muda a sua trajetória. Como ele evita o vácuo do carro de Ayrton. Como ele fecha a porta para evitar a ultrapassagem. Aí ele consegue novamente uma situação de relativa tranquilidade, mas procura no retrovisor. Aí vem os dois. Aí na parte de alta ele volta a abrir um pouco. A freada das curvas
na pequena parte sinuosa de Silverstone, o Ayrton consegue uma maior aproximação. Aí vem eles na chicane. Entrando forte, tanto o Brundle como o Ayrton. É muito forte. 52 segundos a diferença. 52 décimos de segundo, centésimos. Foi melhor a trajetória na curva de final da reta dos boxes de Ayrton. Ele mais uma vez se aproxima. Mas agora fica muito difícil. O diretor de prova já está com a bandeira quadriculada na mão, aguardando a presença dos dois. Ayrton definitivamente vai à luta em cima de Brundle. Quase. Mas aí sai mais forte da curva Brundle. Como Ayrton alterou sua trajetória, o Brundle saiu mais forte da curva. Exatamente no ponto onde tem melhor rendimento o carro de Ayrton. Aí já fica muito difícil. Vamos para a volta final. Mais um segundo lugar de Ayrton com o Brundle em primeiro. Diminui apenas em 3 pontos a diferença. E Ayrton terá 4 pontos de vantagem na última etapa em Truxton, dia 23 de 10. Dia 23, portanto, deste mês. É um enorme passo de Ayrton para a concretização do seu sonho, a conquista do título inglês de Fórmula 3. Pode ser um grande auxílio para a sua passagem definitiva para a Fórmula 1 em 1984. Aí vem os dois. Vai tomando a chicane à frente Martin Brundle, acompanhado sempre de perto por Ayrton. Bandeirada de chegada, passa Martin Brundle, vitória de Brundle. Em segundo lugar, Ayrton Senna. Final da corrida, em primeiro Martin Brundle, em segundo Ayrton Senna, na terceira posição Dave Jones, em quarto lugar. Ainda aguardando a passagem de Calvin Fish, por enquanto o quinto colocado Ellenberg e o sexto colocado Dave Leslie. O importante Brundle marcando 9 pontos, Ayrton Senna marcando 6 pontos e ele tendo uma boa vantagem ainda sobre Martin Brundle. Voltamos já, Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. Rede Globo, voltamos ao vivo, imagens de Silverstone. Os carros ainda estão se encaminhando para o parque fechado, onde eles devem estar ao final da corrida. Aí você tem a imagem do final, a vitória de Martin Brundle sobre Ayrton Senna. A melhor volta da prova foi de Martin Brundle. Com isso, ele soma 10 pontos. Ele soma 9 pontos pela vitória e soma mais 1 ponto pela volta mais rápida. Como tinha 113 pontos, ele passa a ter 123 pontos. No total dos pontos conseguidos por Brundle, Ayrton com 116 e 6 do segundo lugar vai para 122. Na contagem de soma de pontos, Brundle tem 123, Ayrton 122. Só que Brundle tem que jogar fora um terceiro lugar. Portanto, ele tem que jogar fora 4 pontos. E esta é a posição real do campeonato a uma etapa do seu final. A liderança agora mais apertada de Ayrton Senna, 122 pontos. Contra... Ayrton tem 122 pontos contra 119 pontos de Martin Brundle. Portanto, tem 3 pontos de vantagem. Vamos rever agora a largada. Pelo problema de horário, nós não tivemos a oportunidade de lhes mostrar ao vivo a largada. O momento principal, o momento da largada do Grande Prêmio de Silverstone de Fórmula 3, a penúltima etapa do campeonato. Quando Ayrton Senna estava na 4ª posição, na segunda fila, a pole position era de Dave Jones. Aí você tem a largada. Repare como o Martin Brundle força para tomar a ponta e como o Ayrton também força. Ele larga na segunda fila, na 4ª posição, imediatamente consegue a ultrapassagem para a terceira e logo a seguir vai para a segunda posição. E aí nós passaríamos a ter pelas 20 voltas a liderança de Martin Brundle, o segundo lugar de Ayrton Senna, a terceira posição de David Jones. Portanto, confirmando para você, Martin Brundle marcou 10 pontos por ter feito a volta mais rápida. Ayrton Senna marcou 6 pontos. A vantagem de 7 pontos caiu para 3. Isto quer dizer, na próxima etapa, a última, Truxton, dia 23 de outubro, Ayrton Senna entra para decidir o título inglês da Fórmula 3 com 3 pontos de vantagem em relação a Martin Brundle. E aí você vai vendo os dois. Eles que tomaram a ponta desde o início vão chegando agora para as comemorações no pódio aqui em Silverstone. Última etapa, dia 23 de outubro. E esta corrida ainda não há nenhuma confirmação por parte da BBC que será possível uma transmissão para a definição do campeonato inglês. Mas Ayrton não chegou, a não ser as provas em que bateu.
não chegou em nenhuma corrida abaixo do segundo lugar. Aí você vai vendo Ayrton e mais atrás Martin Brundle, o grande vencedor. E entre os dois está a decisão deste campeonato inglês em Truxton. A próxima etapa no dia 23 de outubro. Confirmando hoje em primeiro Martin Brundle, em segundo Ayrton Senna, em terceiro David Jones. Aí Ayrton ainda